Eu vi que vocês fizeram, né, estavam estudando sobre Guerra Fria, etc. Mas eu resolvi aqui trazer um esquema para vocês, que eu já dei em outras aulas, né, sobre como que a gente chegou na Guerra Fria, né? Lembrando que a geografia ela tem como objetivo compreender o mundo que a gente vive, né? Então, como que hoje os Estados Unidos é a grande potência, né? Por que qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos é notícia no mundo inteiro, né? Para a gente entender isso, né? Para a gente entender inclusive a disputa entre os Estados Unidos, hoje a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Que se manifesta, por exemplo, na disputa de fabricar celulares cada vez melhores, né? Os celulares chineses, né, estão disputando aí com os celulares norte-americanos, o iPhone, né, o Xiaomi, etc. É só um dos exemplos, né, de como o mundo vai se organizando, né, e vai se modificando isso. No passado, como vocês viram, né, era Guerra Fria, era de um lado Estados Unidos, de outro lado, né, era a Rússia, né, a União Russa Socialista Soviética. Né? E isso mudou. Hoje a gente tem um protagonismo econômico e político dos Estados Unidos, mas a gente também tem um protagonismo comercial, né, e industrial agora. Né? A maior parte das fábricas estão, né, lá na China ou nos países próximos. Né? Tudo isso vai mudando. Né? O nome disso, né, de quem fica estudando isso, vendo o que acontece, se chama geopolítica. Né? Então, o que seria geopolítica? É uma área, né, um ramo do conhecimento que estuda as relações de poder entre os diferentes países, entre as diferentes nações. Para a gente compreender por que ocorreu a Guerra Fria, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né, no final do século XIX, 1800, né, 1801 a 1900, né, e também o próprio século XX, que foi o século, né, das duas grandes guerras mundiais, né, da Revolução Russa, né, do início da globalização, ou melhor, né, do início da intensificação do processo de globalização e por aí vai. Né. O que acontecia no mundo que vai fazer com que lá, né, após a Segunda Guerra Mundial, comece a Guerra Fria? O que acontecia era o seguinte, né, primeiro sai Portugal e Espanha na frente, né, através das grandes navegações, eles vão conquistar, né, um continente inteiro, que é o continente americano, né, e depois a África, outros países. Né. Posteriormente, esses países que enriqueceram, né, do chamado capitalismo comercial, ou seja, a riqueza deles vinha do comércio. Né. Posteriormente, né, nós temos na Inglaterra a Revolução Industrial. Né. Aqui, ó, no final do século XVIII, no século XVIII, por aí, a gente tem a Revolução Industrial na Inglaterra. Quer dizer o quê? Né? O mundo passa a produzir coisas, a Inglaterra passa a produzir coisas em larga escala, né? E ela passa a vender esses produtos para o mundo inteiro. Consequentemente, países como Portugal e a Espanha, né, vão perdendo importância. Então, a Inglaterra se torna a nação mais poderosa do mundo, né, porque ela tinha, né, as fábricas. Consequentemente, ela vai ter uma marinha muito poderosa, vai ter muito dinheiro. Com essa marinha poderosa, ela vai criar um número gigantesco de colônias pelo mundo inteiro e vai se tornar a principal nação. Né? Posteriormente, essa revolução industrial que acontece na Inglaterra vai espalhando-se, né, para outros países, para a França, para a Holanda, para a Alemanha, para o Japão, né, e até mesmo para os Estados Unidos. Tá? Ora, se antigamente a Inglaterra conseguia, né, era o único país que tinha feito a revolução industrial, né, que vendia seus produtos para o mundo inteiro, né, quando essas tecnologias saem da Inglaterra e vão para os outros países, esses países passam a competir com a Inglaterra. Então a gente vê que cresce uma competição entre a Inglaterra e os outros países. Né? Esses países passam a disputar matéria-prima para produzir seus produtos industrializados, né? Por exemplo, algodão, né? E também criar mercados consumidores. Né? Por exemplo, a China, a Inglaterra tenta invadir a China,
não consegue, né? Por quê? Porque existiam muitas pessoas lá que poderiam comprar seus produtos, né, industrializados, né? Então começa no mundo inteiro uma disputa muito grande entre esses países por colônias, aonde? Na África e na Ásia, principalmente na África, né? Tanto é que eles tentam entrar em um acordo na chamada Conferência de Berlim, em 1885, né? Eles se juntam na cidade de Berlim, né, na Alemanha, põem um mapa gigante na parede, né, 20 e poucos metros o mapa, e vão cortando o continente africano, né, passando a régua nesse mapa e distribuindo entre os países europeus o território africano, o território, né, do povo africano, né. Consequentemente, né, cada país que participou dessa conferência pega um pedacinho da África. Ora, essa divisão, né, foi considerada injusta por algum e vai resultar, né, na desavença, etc. Tudo isso, essas disputas pelas colônias, né, vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Então, alguns países, como a França, o Reino Unido, a Rússia, né, e a Itália, se juntam de um lado, né, da guerra, e a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Bulgária de outro. Né? E aí se tem a Primeira Guerra Mundial, esses países. Né? A Alemanha, né, ficou do lado que perderam, né? Consequentemente a Alemanha ela vai precisar pagar as indenizações de guerra, tá aqui, ó, né? Quando os países que vencem, eles vão para o Palácio de Versalhes, né, na França, e criam o Tratado de Versalhes. Né? O Tratado de Versalhes foi um acordo que eles fizeram para que os países que perderam, esses aqui, né, tivessem que pagar os gastos que os outros países tiveram. Então, eles vão obrigar a pagar os gastos de guerra, a Alemanha a pagar os gastos de guerra, renunciar a todas as colônias, ou seja, ela não poderia mais ter colônias, perder parte do seu território, limitar o seu exército a 150 mil homens, ou seja, a Alemanha ficou, né, totalmente falida. Consequentemente, né, isso gera muita revolta no povo alemão. É nesse meio termo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que surge a figura de Hitler. Né? Hitler, então, ele vai, né, conseguir atingir o poder, né, chegar ao poder, e aí, no meio desse desastre que a Alemanha estava, ele vai vir com um discurso de ódio, né, vai botar a culpa numa minoria, vai conseguir chegar ao poder e, através de um custo de milhares e milhares de vidas, né, ele vai conseguir resgatar a Alemanha e vai transformar a Alemanha em uma nação poderosa novamente. Né? A partir do momento que a Alemanha, né, consegue se reerguer, né, não pagando mais os gastos de guerra, não limitando mais o seu exército, né, isso consequentemente passa a ameaçar as outras nações, que era o Reino Unido, a Rússia, os Estados Unidos, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Né? Então a Segunda Guerra Mundial ela ocorre na Europa, principalmente, né, na Europa, né, e destrói os países europeus que antes eram as grandes potências, eram os países europeus que mandavam no mundo. Né? Então, o território inglês foi destruído, o território francês foi destruído, né? A Holanda teve parte dos seus territórios destruídos. Os países que comandavam, né, o mundo passam a ser destruídos, com exceção dos Estados Unidos, porque ficava do outro lado do oceano, e a Rússia, né, que fica lá no meio, né, de um deserto de gelo, não conseguiu ser invadida, né, na Segunda Guerra Mundial por Hitler. Né, então a Rússia de um lado acaba saindo intacta, né, dessa Segunda Guerra Mundial, quase intacta, e os Estados Unidos. Em contrapartida, o Reino Unido, a França, esses países europeus, eles estão totalmente destruídos, suas pontes, suas fábricas, né, eles têm que pegar empréstimos de quem? Dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos passam a financiar a reconstrução da Europa, consequentemente, como ele oferece muitos empréstimos, etc., ele vai enriquecendo muito, ao mesmo tempo em que, para receber esses empréstimos, para reconstruir suas fábricas, etc., né, ele vai impondo suas vontades. Entre uma dessas vontades, né, foi a criação da OTAN, bases militares norte-americanas em plena Europa. Né? Então, o que está dizendo aqui embaixo? Né? Estados Unidos e Rússia se configuram grandes potências por serem, né, as mais estáveis no pós-guerra, enquanto que os países europeus estavam arrasados pela destruição de sua infraestrutura, economia. Né? Então, os países europeus foram o que mais sofreram. Né? E lembrando que a Rússia tinha se tornado, em 1917, socialista. Em 1917,
né, logo depois, né, com a Primeira Guerra Mundial, né, que o Império Russo manda suas tropas, né, para lutar, vem uma fome muito grande, a população totalmente descontente, etc., né, isso faz com que se tenha a Revolução Russa Socialista, né. O que acontece? O povo, né, os trabalhadores, né, através de uma revolução, tomam o poder e passam a governar o país, né? No socialismo, né, o que acontece? Não tem mais as fábricas, os meios de produção, não pertence mais a uma pessoa. O lucro de uma fábrica, dos produtos que são vendidos por essa fábrica, não vão para uma pessoa, e sim vai para o Estado. Aí o Estado pega esse dinheiro e vai distribuindo para a população, investindo em outras áreas, etc. Diferente do nosso sistema capitalista, né, onde o lucro da fábrica vai para uma pessoa, para o dono da fábrica, né? Então, é uma das diferenças, tem outras que vocês também já devem ter visto, né? Então, essa disputa, né, entre, de um lado, Estados Unidos e de outro, né, a Rússia, né, entre o sistema capitalista e o sistema socialista, se chama Guerra Fria, né? Foi assim que acabou chegando, né, na Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991. Né? Então, como a Europa foi destruída, né, os Estados Unidos passam a oferecer dinheiro. Como que ele vai oferecer dinheiro para reconstruir a Europa? Né? Pelo Plano Marshall, né, né, muito dinheiro foi investido na Europa, né, para que os países europeus não aderissem ao socialismo, né, os Estados Unidos passa aí a oferecer essa ajuda financeira, né, vai criar a OTAN também, né, e também vai criar apoio militar e conflitos na África e na Ásia, como vocês podem ver no vídeo, né, que está em anexo no formulário, né. Os países capitalistas passam a ter forte influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai criar vários mecanismos para manter essa influência. Entre elas, o Fundo Monetário Internacional, né, que vai fornecer ajuda econômica, está até hoje aí. O BIRD, né, que hoje é o Banco Mundial, né, que vai financiar também, né, para os países em desenvolvimento, os países pobres, né, também, né, dinheiro e ajuda financeira, né, como que eles poderiam, em tese, né, atingir um grau mais elevado de suas economias, e o GATT, que é o atual OMC, que serve o quê? Estabelecer acordo entre os países, né, que querem comercializar no mercado mundial. A OMC ela serve como uma espécie de juiz, né, para que nenhum país fique prejudicado, né, porque os países mais ricos, né, têm mais competitividade, ou seja, os produtos dos países mais ricos conseguem ser produzidos com um custo menor do que os outros países que não têm um elevado grau de desenvolvimento. Consequentemente, na hora de comercializar, né, um desses países pode ser prejudicado. Né? Então, a OMC ela serve como uma espécie de juiz para não prejudicar nenhum país, ficar mais ou menos igual. Obviamente, né, que isso, em tese, não significa que isso ocorra sempre, né? Outra coisa que ocorreu na Guerra Fria foi o apoio, né, de golpes militares, né, cuja ameaça socialista era alta. Aqui na América Latina, a gente teve vários exemplos, né, como a Argentina, o Chile e o próprio Brasil. Né? Então, nos anos 60, né, em plena Guerra Fria, né, acreditava-se que o Brasil e alguns outros países, né, poderia ter uma revolução e se tornar socialista também. Então, os Estados Unidos vai apoiar golpes militares. Né? Por que é golpe militar? Porque havia um presidente que foi eleito pela população, esse presidente é retirado do poder e é colocado um militar, né, que não era eleito pelo povo. Né? Então, o povo não poderia escolher. Né? Era um regime militar e não uma república, como a gente é hoje, que teve o voto, né? A maioria da população vai escolhendo seus representantes. Então, né, nos anos 60, a gente tem, né, apoio a golpes militares no Chile, no Brasil e na Argentina também. Né? Isso tudo para influenciar, de um lado, né, os países capitalistas frente à ameaça, né, socialista. Né? Evidentemente, tinha outras coisas envolvidas, né, mas o que se dizia, né, o que se diz era que havia uma ameaça socialista muito alta. Né? Guerras em vários locais estratégicos também. Os Estados Unidos vai apoiar, de um lado, né, alguns países que, para eles se tornarem capitalistas, e
a União Russa Socialista Soviética vai apoiar também para se tornar socialista. Um desses exemplos, né, é a Guerra do Vietnã, na qual já tem um monte de filmes que retrata isso, né? De um lado, a Rússia, né, oferecendo apoio, né, para o Vietnã permanecer socialista, e os Estados Unidos, né, invadiu o Vietnã para transformar esse país também, né, em capitalista. Né? Então ocorreu em vários locais, né, na África, né, no Camboja, né, na Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Tudo isso são reflexos da Guerra Fria. Tá? Consequentemente, os Estados Unidos, né, ele passa a fornecer empréstimos para os países que queriam se industrializar. Esses empréstimos, né, eles vão passar a ser cobrados, né, em determinado momento. Hoje, né, vários países, o grande problema dos países que ainda não são industrializados, etc., né, são as altas dívidas que eles possuem. Por exemplo, a Argentina, o Brasil, né, grande parte do que o Brasil recebe, né, através de impostos, etc., vai para o pagamento dessas dívidas ainda. Né? Então, como grande parte vai para o pagamento dessas dívidas, não sobra dinheiro para investir nas outras áreas, certo? Isso é um grande problema, né, que vem desse período, né, do período da Guerra Fria. Outro problema que vocês viram também é o surgimento, né, outra consequência, é o surgimento dos blocos econômicos. Né? Então, como se tornou cada vez mais difícil, quanto mais rico é um país, mais em tecnologia ele possui, e ponta, né, mais tecnologias mais novas ele possui. Consequentemente, os países que não têm uma indústria, que não têm o desenvolvimento de tecnologias muito alta, eles vão ficando cada vez mais para trás. Né? Por exemplo, o Brasil ele não tem dinheiro suficiente, né, para investir em escolas de alta tecnologia, né, para formar a população, né, para desenvolver tecnologias extremamente altas. Né? Consequentemente, ele vai ficando para trás, enquanto que Estados Unidos e outros países vão ficando cada vez mais para frente, né? Vai se afastando um do outro. Né? Para diminuir isso, eles criam blocos econômicos. Né? Os blocos econômicos eles têm o objetivo, né, de criar, de incentivar o comércio entre eles. No nosso caso aqui, o Mercosul, né, onde os países aqui da América do Sul, os países próximos a nós, né, principalmente, comercializam entre si, né, com custos, com impostos ou extremamente reduzidos ou até às vezes inexistentes. Isso vai facilitando as trocas comerciais entre eles, diferentemente do que seria se eles tivessem, né, que comercializar com outros países fora desse bloco, seria mais caro. Os produtos brasileiros, por exemplo, ficariam mais caros do que se fosse vender, né, entre eles aqui na América do Sul. Consequentemente, esses blocos econômicos vão incentivar o comércio e aí é uma forma de se proteger aí, né? Como vocês devem ter visto também. Tá? No meio desse termo, né, já nos finais dos anos 70, etc., a gente tem, de um lado, outros países que passam, né, já reconstruídos pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, o Japão, se tornam novamente países com alto grau de industrialização. Né, o Japão se torna um país extremamente industrializado, como até hoje é. A Alemanha também. Consequentemente, passam a ameaçar, de certa forma, os Estados Unidos. Né? Junto com isso, a gente tem em 1973 uma crise do petróleo. Né? O barril de petróleo, né, de uma semana para outra, né, a crise do petróleo, fez com que o preço se elevasse muito. Consequentemente, né, produzir as coisas, hoje, né, grande parte do que a gente consome deriva do petróleo. O plástico, por exemplo, as tintas, né, tem como base, como matéria-prima o petróleo. Então, o que aconteceu? Esses países que já eram industrializados, né, eles tinham que pagar salários bons para os seus funcionários. Né? Ao mesmo tempo em que, com a crise do petróleo, né, se tornou cada vez mais caro produzir, né, esses produtos dentro dos próprios países, né, industrializados. Então, por exemplo, tinha um grande número de fábricas nos Estados Unidos.
Para conseguir competir com outros países, os Estados Unidos vai tirando suas fábricas e vai mandando para países onde a mão de obra era mais barata, como a China, né, como os países lá perto do Japão, que são chamados tigres asiáticos, etc. Né, e para o Brasil também. Nesses países, né, onde, né, tinha um grande número de pessoas dispostas a trabalhar por menores salários do que os norte-americanos, né, as pessoas que vivem nos Estados Unidos, como eles trabalhariam por menores salários, consequentemente, produzir esses produtos, né, industrializados nesses países seria mais barato, né? Aumentaria o lucro, né, dos donos dessas empresas. Consequentemente, com esse processo, né, vai se expandindo cada vez mais, né, as trocas comerciais, que é o início do processo de globalização. Isso só foi possível, evidentemente, com o desenvolvimento de várias tecnologias, né, como a internet, né, aperfeiçoamento de vários meios de transporte, os navios vão ficando cada vez maior, então vai ficando cada vez mais barato trazer um produto lá da China, né, para os Estados Unidos, o Brasil. Né? Hoje você compra um produto, né, pela internet, o produto não vem mais aqui de São Paulo, onde tem várias fábricas, etc. Ele vem lá da China. Né? Por quê? Porque nesse processo de expansão, né, de indústrias pelo mundo, né, para manter os preços cada vez mais baixos, eles precisaram se aperfeiçoar. Né? Então, vai aperfeiçoar as tecnologias de informação, os meios de transporte, vai facilitar também as trocas financeiras, né? Como que eu vou pagar aqui vai chegar lá na China, né, o pessoal que produz. Né? E tudo isso vai dar início ao processo de globalização. Então, a gente tem, resumindo, de um lado, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, que vai fazer com que os países europeus percam o protagonismo e surja, de um lado, a Rússia, né, que era socialista, e, de outro lado, os Estados Unidos. Né? Esses dois países vão brigar para a disputa mundial, né? O socialismo ele vai avançando muito, começa a ameaçar os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm que reagir, vai oferecer empréstimos, etc., vai ter a corrida espacial, né? Vai colocar o homem na Lua e por aí vai, né, desenvolver várias tecnologias, até que nos anos 70, 80, né, há outras mudanças, né, e os países, né, industrializados têm que abrir mão, essas indústrias saem desses países industrializados e vão se instalar, né, em outros países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, né, e dos países asiáticos, para conseguir produzir por um preço menor e também para vender, né, para esses mercados consumidores. Por exemplo, no Brasil tem muita gente que compra, né? Então as fábricas passam a se instalar aqui no Brasil para vender para o Brasil também, para a população brasileira. É uma forma de vender mais, consequentemente tem mais lucro. Esse aumento da troca comercial, etc., o desenvolvimento dessas tecnologias vai dar início ao processo de globalização, que, né, a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Tá? Até mais.